Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui com mais um podcast e queremos já te convidar, né, de primeira, assim, para que você compartilhe essa transmissão nesta semana, nesse dia. Já está conosco aqui um casal que nós anunciamos a semana toda aí, que vai estar abrilhantando, digamos assim, esse programa de hoje. Já vou apresentar eles para vocês, mas antes disso eu peço que você compartilhe, visita nosso canal. Nós temos aqui os canais da Rede Osana, o aplicativo, você que está pelo aplicativo, você que está pelo YouTube, você que está pelo Facebook. Aproveite e compartilhe, pegue o link, compartilhe com seus grupos aí, porque hoje vai ser top, gente. Hoje vai ser top. O casal que está aqui é um casal que com certeza vai abrilhantar muito a nossa programação de hoje. Nós vamos tentar puxar deles, né, todas as informações que nós pudermos nesta manhã. Eu quero pedir também que você participe. Daqui a pouco nós estaremos passando para você uma parte onde a tua participação é importante. Então, as tuas perguntas, as tuas dúvidas que você tiver, você pode estar fazendo ali, porque nós teremos daqui a pouco um bloco onde nós estaremos trazendo ao vivo aqui a tua participação, as tuas perguntas, e eles estarão respondendo, tá bom? Então, vamos desde já apresentar para vocês, né, o casal Saboia, que está conosco aqui, né? Maravilha a presença de vocês, né? Estaremos aqui então fazendo algumas perguntas para vocês, né? E hoje vai ser top, né? Hoje vai ser diferenciado o nosso programa aqui, Tudo bem, pastor? Isso aí. É uma honra estar aqui, obrigada pelo convite, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, a gente adora fazer podcast, ainda mais o podcast, né? O podcast, exatamente. A gente ficou realmente muito feliz, muito honrado pela lembrança, pelo convite, sabendo que o senhor é amigo de duas pessoas que transformaram, né? Que nos inspiram a nossa vida, que é o Dr. Giorgetta e a doutora Elaine, né? São amigos, são pastores, são mentores, são guias, são pessoas realmente que, com o trabalho que eles fazem, né? E eles nos alcançaram. E o senhor pôde... A gente está hoje aqui para conversar com o senhor graças a esse casal, que é usado por Jesus para transformar a vida das pessoas. Que maravilha, né? O pastor, o doutor Giorgetta, né? Tiveram aqui a pastora Elaine. Trouxemos a filha dele também, né? A Gabi. Que é outra menina top, incrível, conhecida de bebezinha. Né? Sim, tinha uns 10 anos. Já é uma moça, né? Que maravilha. Então, estiveram aqui realmente. E vamos trazê-los de volta, porque no final do programa a gente sempre faz uma enquete, né? Pergunta quem quer de volta. Eu quero. Pessoal. Pastor Elaine e pastor Giorgetta, a gente sempre quer por perto. E foi maravilhoso, né? A presença deles aqui. Bom, vamos começar então nossas perguntas, né? Já quero reforçar aqui que você que está assistindo, já compartilha, mais uma vez eu peço, e faça a sua pergunta ali pelo chat, tá? E daqui a pouco nós vamos estar aqui trazendo as perguntas do público para que vocês respondam, né? Vamos começar falando, doutora, sobre família, né? Trazer para nós, assim, queremos conhecer mais sobre quem é o casal Saboia, de onde é que vieram, como é que foi questão de família, né? Vocês têm filhos, né? Sim, Fala para nós aí como é que é. Então, eu e o Alessandro, nós estamos juntos já há 23 anos. Uau! Né? Não é 24. 24, 24. Gente, 24. Olha só, errei até a data. Nos conhecemos há 30. Desde os 16 que eu namoro com o Alessandro. Só que a gente só teve entendimento do casamento depois que a gente conheceu Jesus, depois que fomos no encontro de casais da pastora Elaine e do pastor Giorgetta. E aí nós casamos no papel, né? Para ter as bênçãos aí de Deus no nosso matrimônio. Nós temos 2 filhos. O Cauê, que está com Jesus já. Ele faleceu ano passado. Ele tinha paralisia cerebral. Então, era um menino acamado. Mas que teve uma grande missão, um grande propósito na nossa vida. Que foi ele que nos fez manter o casamento ali, a união do casal por muitos anos. Senão, talvez não estaríamos mais juntos, né? Essa é uma longa história. Temos o Pedro também, que vai fazer 12 anos agora, dia 1º. Essa é a nossa família linda. E eu sou dentista, formada há 10 anos.
junto com meu marido, que ele foi a minha inspiração para eu me tornar dentista, porque ele tem 24 anos de formado como dentista. Como dentista, exato. E tivemos a transformação realmente da nossa vida veio a partir deste encontro de casal. A gente iniciou falando deles, né? E começamos a trabalhar em algo muito, muito simples, em um consultório muito pequenininho, e a coisa foi crescendo. É o que a gente vai conversar com o pastor. Acho que conseguimos nos apresentar como família, quem somos, o que somos? Sim, com certeza. Porque por que eu levo sempre a família? Porque para mim sempre foi a família a base de tudo, né? Com certeza. Entendeu? Você acabou de dizer que no encontro de casais você realmente entendeu o propósito da família. Então a história de vocês provavelmente é uma história muito linda, né? Porque a presença desse menino, como é que é o nome dele? O Cauê. O Cauê. Já partiu, né? Eu estou atendendo também uma família dentro da minha profissão. Eles também tiveram um filho especial. E eu sempre digo assim que essas pessoas são anjos que Deus coloca dentro de uma família com um propósito. Sim. Entendeu? E você falar, por causa dele, né, a gente manteve. Então, Deus sabe todas as coisas. Tem muita coisa que Deus sabe de nós que nós não fizemos ideia. Né? Então, ele, como a gente não tem, às vezes, percepção do perigo, digamos assim, Deus coloca anjos para nos proteger de certas coisas. Entendeu? Então, com certeza aconteceu com vocês também. O Cauê era o nosso anjinho. Que maravilha, né? Porque a gente não tinha um casamento estruturado, né? Então, e com certeza a família é a base de tudo. E o Cauê nos ajudou nesse processo, e depois o conhecimento de Cristo, né? Sim. Que literalmente salvou a nossa família. A história do Cauê, saiu até uma ministração sobre isso, uma ministração para pastores, inclusive o pastor Fabinho Vargas, que me tinha feito o convite para mim. Há algumas semanas, 2 semanas atrás, ele te falou: Alessandro, eu preciso de ti lá na nossa janta, eu quero que tu leve uma palavra para o grupo de pastores que vai lá, empresários, pastores. Ele tem um relacionamento muito grande, toda terça-feira à noite ele faz essa janta, com o intuito de chamar alguns empresários que acho que vão lá para fazer networking, mas eles vão, na verdade, para ouvir de Jesus, né? E nisso vai muitos pastores juntos. E ele falou: eu preciso de ti. Eu falei: tá, tudo bem. E até então ele tinha feito, e o Cauê estava super bem, né? E ele veio de um dia para o outro, assim, ele ficou realmente muito mal, foi para o hospital. E no domingo, ele foi para o hospital no domingo. E no domingo eu me lembrei sentado na sala de espera do hospital, ali do Hospital Centenário, porque a gente não conseguiu, a gente queria levar ele para Regina. E na hora, eu junto com uma outra que é crente também, uma irmã que estava cuidando dele, disse: Alessandro, hospital, o médico tem lá, tem aqui, vamos aqui, não vai dar tempo de ir lá. Eu falei: não vai dar tempo. O Espírito Santo falou: vai, corre para o hospital. Nós estava quase, voltamos. Bom, eu estava sentado lá na sala de espera, e eu me lembrei da compromisso que eu tinha daí com o Fabinho na terça. Eu falei assim: não sei quando é que ele vai sair, se ele vai sair, como é que vai ser. E aí eu falei: eu vou mandar uma mensagem para ele. E o Espírito Santo diz: não. Desmarco ou não desmarco? Desmarco, né? Ou não desmarco? E o Espírito Santo disse: não desmarca nada, deixa que tá tudo em ordem. Eu falei: como que tá tudo em ordem? Eu não sei. E aí, já naquele momento, veio uma palavra que depois eu vim a ler e meditar: como ovelha muda foi ao matador. Como ovelha muda foi ao matador, sem nenhuma palavra. Combateu o bom combate. Combateu o bom combate. E eu nunca... na verdade, a gente pode questionar Deus. Por que eu tenho um filho assim? Sabe? Eu não acredito que isso seja um pecado porque a gente questionar. Porque ele vai te responder. Se tu não perguntar, ele não vai responder. E eu sempre tive isso, que isso era errado. Eu ficar questionando a Deus porque eu tinha um filho especial. Então eu guardava isso e não perguntava. Mas num dia, eu senti que ele queria mostrar qual foi o propósito. E eu vi o propósito do Cauê no dia que ele faleceu. Aí caíram as fichas do porquê. Aí o senhor falou o porquê o Cauê estava lá. O Cauê nunca disse para mim e para Márcia: eu te amo. Ele nunca falou. Né? Ele não andava. Ele não caminhava. A gente entendia ele por sorrisos, gemidos e choros. E a gente entendia, sabe? E mesmo se ele nunca ter dito: mamãe, eu te amo, papai, eu te amo, ele manteve a nossa família unida. Olha só. Porque se a gente chegou até o encontro de casal, foi porque o Cauê, como era um menino especial,
ia ser muito difícil a Márcia sair, largar um cara que não valia nada, que era um à toa na vida, que sou eu, durante muitos anos, suportar tanto sofrimento e tanto desaforo como ela sofreu. Só que para uma mulher sair sozinha, além de ter amor, sim, eu tenho certeza que ela me ama, porque quem não ama não ficaria com a pessoa que eu era, sabe? Até o tempo que ela ficou, até o momento onde ela ficou, até esperar ter uma solução para dentro da minha vida, ter a minha transformação na minha vida. Ninguém, se tivesse assim, nós não tivéssemos filho nenhum, ou se o filho não fosse especial, ela não teria suportado. Isso é verdade. Sabe? Porque mesmo era amando, ruim. né? Era ruim comigo, mas com filho especial, né? Precisava ia ser de um suporte, né? O medo de sair, a gente absolutamente entende. Então ela sofreu mesmo e suportou. Sendo um pai ruim, um marido ruim, eu precisava daquele pai ruim, daquele marido ruim para estar ali segurando as pontas junto com o Cauê, né? E é justamente pelo Cauê também, pela situação que o Alessandro se encontrava, que fez com que eu fizesse a faculdade. Olha só, para quem diz que é tarde, nunca é tarde. Eu fui começar a faculdade de odontologia depois dos 30, né? Sem dinheiro no bolso para fazer e fazendo uma faculdade cara. Como que eu fiz isso? Eu tomei a decisão. A minha decisão é que eu queria dar um futuro para o meu filho, o Cauê, que ele precisaria de mim, né? Que eu não poderia depender mais do Alessandro. Bom, vou fazer por mim. Fiz a faculdade depois dos 30. Como eu não tinha condições de pagar a mensalidade, fiz um FIES, que é o financiamento estudantil, que eu pago agora depois de formada até hoje. E aí, sim, eu consegui me formar depois dos 30 ainda. A gente teve daí o Pedro. O Alessandro estava um pouco melhor, eu já estava com 30 e poucos anos. E eu também não queria esperar mais para ter o segundo filho, porque eu queria viver também aquela experiência de ter um filho que não fosse especial, né? E o Alessandro já estava numa condição, assim, digamos, num processo melhor. Depois ele deu uma recaída, mas enfim. Para ter uma ideia, no processo melhor, quanto ruim... Tu imagina a tua irmã, a minha irmã, que me ama. A gente tem um relacionamento... Às vezes os irmãos não têm um bom relacionamento. Eu tenho um relacionamento espetacular com a minha irmã. Testemunho é bom porque uma criança de 5 anos pode ouvir isso daqui. E a avó de 80 também pode, né? Então não vou ser tão específico quanto as coisas que fazia ou não. Mas a minha irmã, apesar de me amar, de ter um relacionamento muito grande comigo, ela também gosta muito da Márcia. É amiga dela desde a infância. E ela disse pra Márcia: Márcia, olha só, larga do meu irmão. A tua irmã chegar pra cunhada e dizer: Márcia, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não presta, ele não tem mudança, ele dá uma melhorada e piora de novo. Larga dele, Márcia, para de sofrer. Tu não precisa passar por isso, ela dizia. Então, vocês imaginam o que era o Alessandro. Depois nós vamos... eu vou perguntar para você, falar um pouquinho mais sobre a tua conversão, essa história, que é uma história muito linda. O pastor Jorgeto deu um tópico aqui, né, mais ou menos, como é que foi. Eu quero que você fale em detalhe. Mas assim, eu só quero falar para as pessoas que daqui a pouco estão passando pela mesma situação que vocês, porque esse é o grande mistério de Deus, o grande foco, o grande propósito de Deus, é que a nossa história de vida sirva para edificação, né, e apoio, né, de outras pessoas. Então, para você que tem filho especial, né, hoje eu tenho essa concepção, mas muitas pessoas vieram para mim perguntando, como líder espiritual, que eu fui há 35 anos já que eu sou líder espiritual. Então, várias pessoas que tiveram um filho especial vieram perguntando assim: o porquê isso? Quem é que errou? Sabe? Então, eu mostrar para a pessoa assim, tipo, a pessoa com pena do filho, assim, olha para ele, olha se ele está sofrendo. Não, quem está sofrendo é você. Então, os filhos especiais são anjos que Deus coloca na vida de uma pessoa com um propósito único, né? Então, eu vejo assim que cada família que tem um filho especial tem um objetivo específico daquela família. Eu vejo você acabou de falar que o objetivo dele foi fazer com que vocês continuassem unidos, né? Porque se não fosse ele, provavelmente estariam separados. Sim. E aí, provavelmente, hoje vocês não estariam na posição que vocês estão, correto? Sim. Correto. Entendeu? Sim. Então, a história de vocês que vocês estão tratando aqui, nós vamos falar um pouquinho mais dela,
com certeza está servindo para edificar muitas pessoas, né? Motivar outras pessoas, talvez, que estão prestes a desistir. Mostrar que tem esperança ainda, Exatamente. Né? Que tudo tem esperança. Olha, por tudo que a gente já passou, qualquer caso tem esperança. Exato, A gente vê isso no olhar principalmente das esposas, que têm o marido com o mesmo problema que o meu. E a gente vê que elas olham assim, uau, mas se foi possível, é possível para nós. A gente tinha um consultório num posto de gasolina, sabe? A gente não tinha conta em banco, nome sujo, tudo por questões da época do Alessandro, antes de conhecer Jesus. Sujou o nome dele, sujou o meu, né? E quem me emprestava o nome, eu sujava. Era só me emprestar que eu sujava o nome de quem fosse. Era especialista. Era especialista em fazer, né? Então, para ver como Jesus pode mudar o caráter das pessoas, pode. Eu me lembrei ali agora, eu tenho que falar. As pessoas, né? Quem pecou? Pecou o Alessandro, pecou a Márcia, pecou quem? O médico que não fez. O Cauê, às vezes fala, o Cauê. Né? Ele pecou. Não, hoje em dia a gente vê nitidamente, ele veio pra glória de Deus. É isso que ele fala, né? Não é? Quem pecou? O ceguinho. Não é o cego, pastor? Não, tava lá o cego. Gente, quem que pecou? A família dele deve ter pecado e tal. Alguém pecou. Não, ele veio pra glória de Deus, porque eu vou curar. É interessante que hoje a gente vê pessoas que nem vocês, que estão no auge, né? Já venceram. Estão crescendo, na verdade, ainda, né? Pastor. Mas está num nível, vocês estão num nível hoje que muitas pessoas desejam. Aí acham que foi, né, tipo, do nada. Do dia então, pra noite. Vendo essa história de vocês, de percurso, de crescimento. São 24 anos, né? Então, dá para ver, assim, que realmente não é por acaso que vocês estão lá, tem uma trajetória. São 24 anos, mas claro que Jesus sempre acelera o processo. Com certeza. A gente teve um crescimento estrondoso quando a gente se converteu, quando a gente conheceu Jesus, de uns 7 anos para cá. O que a gente não cresceu nos 24 anos, a gente cresceu em 7 caminhando com Jesus. Isso é fato. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que houve realmente, o que você pode liberar para nós aqui ao vivo sobre a história da conversão ali, essa transformação há 7 anos atrás, então, de como você conheceu Jesus? Qual é a posição que você estava? Quem era o Alessandro antes e depois da sua conversão? Fala um pouquinho para nós aí. Bom, o Alessandro, antes da conversão, então, como é que começou? Eu tinha um sério problema com álcool e drogas. É impossível. Agora eu fiquei pensando se eu ia falar isso ou não, né? Eu falo, alguns programas eu falo, outros eu não falo, mas é impossível desvencilhar isso da minha vida. E até para as pessoas, mas que problema que ele tinha? Ele roubava? Né? Ele assaltava, e com muitos testemunhos a gente tem amigos que fizeram um encontro de casal que o problema deles era esse, e não era, esse era o problema. Só que a Márcia chegou a um ponto que ela aceitou o que a minha irmã falou para ela, né? E aí ela aceitou e disse, eu não quero mais. E aí eu falei, tá bom. E eu fui embora, e naquela época eu fui embora, fui ficar na casa da minha mãe, e óbvio que eu saí de lá convicto, e sempre muito convicto, de que todo o problema que eu tinha na minha vida era porque ela não era uma boa mãe, ela não era uma boa esposa, ela não era uma boa pessoa, ela não ajudava, ela não fazia. A responsabilidade pelo lixo de pessoa que eu era, todos os meus lixos internos, era a responsabilidade dela, segundo a minha cabeça. E durante 20 dias a gente discutiu ou jogava coisas que tu não fez isso, tu não fez aquilo. Aí o pai dela era culpado, os irmãos dela eram culpados, todo mundo da família dela, todo mundo ao redor era culpado. O único top era eu. Apesar de o único lixo ali ser eu, né? Todos os outros tentando ajudar, eu achava isso. Só que no momento final ali daqueles 30 dias, começou a despertar não o ódio e a culpa, mas o amor. Lembrar de momentos de amor. Ficar distante do Pedro e do Cauê, e não vou ser aqui principalmente do Pedro, que o Pedro, ele, como uma criança normal, ele te dá respostas. Então, amar um filho especial é diferente de amar um filho. Mas filho tem que ter tudo amor igual. Não sei se você está ouvindo e tem um filho especial, não se culpe. Eu me culpei durante muitos anos, demorei a aceitar isso. Uma pessoa que te responde, eu te amo, te agarra, é muito mais fácil de amar do que uma pessoa que não pode te falar nada, não pode te fazer nada. Então, cortando isso daí,
Aí, neste momento, existe, então, a possibilidade do encontro de casal. Porque, na verdade, a pessoa ela começa a dar valor quando ela perde, né? Quando ele percebeu que eu não queria mais, ele estava o tempo inteiro sabendo que eu estava ali com ele. E aí aprontava cada vez mais. No momento que ele viu que eu dei um basta, pronto, agora eu não quero mais, e eu vou viver minha vida junto com o Pedro e o Cauê, que aí já tinha o Pedro pequenininho, daí eu acho que a ficha caiu, né? De que ele ia perder a família dele, não ia estar mais perto da família, ia ver os filhos só de vez em quando, né? A pastora Elaine, na terapia, lá no encontro de casal, ela falou pra mim, Alessandra, tu sabe que a Márcia é uma mulher linda, né? Eu falei, sim. Tu sabe que ela vai ter uma outra pessoa. Se tu não mudar, tu não vai ficar mais com ela, ela vai ter uma outra pessoa. Sim. Quem será essa pessoa que vai entrar e vai cuidar dos teus filhos? Quem vai ser o novo pai? Quem vai ser o novo pai dos teus filhos? Teus filhos vão chamar de pai, né? É. Não vai ser Quem tu. vai ser? Não vai ser tu. Eu me lembro, isso foi muito forte pra mim, sabe? Foi um trabalhar, uma chacoalhada, né? Num ambiente no qual Jesus já tinha montado pra gente estar lá em cima. E aí a gente conversou e eu falei pra ele, a condição pra gente tentar se reaproximar é ir no encontro de casais. Vamos, e daí a gente vê como que vai ser, que uma amiga falou que era maravilhoso, né? Que pessoas iam separadas, brigadas, enfim, e voltavam de lá com os casamentos restaurados. Daí eu coloquei essa condição pra ele. Ele, até na época, ele falou, olha, se eu chegar lá, tiver aqueles crentes com Bíblia embaixo do braço, tocando violão, pego minha mala e venho-me embora. E aí era eu lá sem entender, com as mãozinhas pra cima, ouvindo, na época era Fernandinho, na época eu não sabia, não tinha a mínima ideia quem era Fernandinho. Você ajoelhou, nem o que chorou, era se arrependeu. Mas assim, a conversão, daí, e tu encontrou Jesus e tudo foi maravilhoso. Sim, foi maravilhoso, mas... E não teve mais dor nenhuma, não, é óbvio que não. Não, foi um final de semana impactante, né? Ele teve outras histórias que ele vivenciou lá, teve um final de semana muito impactante, teve experiência com Deus, e a partir dali o Dr. Giorgetta começou a nos discipular, andar em família, a gente saía para jantar discipular, com ele treinou, ficava treinando, né? Mostrando o exemplo de família. E o Alessandro se agarrou com força ali, com unhas e dentes, para ter aquele exemplo de família, né? Se inspirou nele, começamos a andar com ele. Mas eu queria falar sobre o aceitar Jesus, porque nesse dia, a Márcia, eu falei assim, eu estava do lado, daí fizeram, né? Quem queria aceitar Jesus, fosse à frente. Eu já tinha aceitado. Ela né? já tinha aceitado. Eu falei, e ela vai lá. Eu não vou, eu acredito em Deus, tá tudo certo. Eu fui brabo lá pra frente. Você acredita que eu aceitei Jesus e fui lá pra frente porque ela tinha falado, eu fiquei brabo de aceitar a Jesus, sabe? E aí, depois disso, eu gostei tanto dele, tanto que colocou uma pessoa no qual eu me espelhei e gostei muito. Eu acabei indo, e cada final de semana que eu ia... Era um processo no qual... Ia melhorando. Eu coloquei agora esses dias no louvor, tinha um louvor que cantava, é tudo pra ti, é tudo pra tua honra e glória. Eu não conseguia entender isso, porque eu entendia que eu fazia o que eu tinha que fazer. Era eu que fazia, eu fazia pra mim. Eu fazia que pra diminua, Márcia, né? Que eu diminua e ele cresça. E Por que eu tenho que me diminuir? Mas agora, se você tá nesse processo e não tá entendendo isso, continua só. Continua que aos poucos ele vai te mostrando, né? Interessante. E o que aconteceu... o que começou a melhorar depois dessa data, dessa história que vocês contaram aí, do encontro com Deus ali? O que começou a melhorar, além da família, né, que a gente sabe hoje, o que mais melhorou, assim, profissional, financeiro? Conta pra nós aí. Nós temos o tripé, né? O tripé, né? Espiritual, familiar e financeiro. Para ter uma ideia de como a gente era dividido como casal, a gente indo para a igreja de Sapiranga, a gente passa pelo pedágio de Campo Bom, né? Eu não confiava nele, né? Então a gente tinha contas separadas. E aí o combinado era, eu pagava a ida do pedágio e ela pagava a volta. Olha que absurdo. Esse era o nível de... É para as pessoas entenderem o nível que o casal estava. Entende? Hoje em dia, vocês veem a gente sempre junto, a gente divide tudo, a gente tem absoluta confiança um no outro. É claro que isso foi um processo. Eu precisei mostrar a ela precisou ver
que realmente eu estava sendo transformado e era uma pessoa que podia ser confiada. Mas era tão louco que daí, o que aconteceu? Aquele dia a gente estava na igreja e aí o Espírito Santo tocou, eu falei, dá tudo que tem aí, tinha o dinheirinho que tinha ali, então vamos semear hoje, né? E na volta? Não tinha dinheiro pro pedágio? Meu Deus, eu fiquei furioso, porque eu já tinha pagado o pedágio de ida, como é que ela não tinha o dinheiro da volta? Mas tu não mandou dar o dinheiro. Eu falei, mas guarda o dinheiro do pedágio, né? E aí, mas tu já tinha aceitado Jesus? Sim, eu tinha aceitado Jesus, mas eu estava em processo de transformação. Cada final de semana eu ia lá na frente. Depois a gente vai entendendo, né? Cada final de semana ele chorava e me pedia perdão. Eu não sabia do que ele estava pedindo perdão, mas alguma coisa ele estava pedindo. Já te perdoei, Ali, tá tudo bem, aí tá ele tudo chorava certo. E pedia mas eu perdão. não sabia o que era. Ela não sabia o que era. Eu sabia o que era. E aquilo ali, cada final de semana, eu não lembro mais. Se eu tiver que te contar qual foi dessas histórias, e olha, foram muitos e muitos final de semana, 10, 20, 30, porque tinha muita coisa para limpar. Eu não me lembro mais. Porque realmente caiu no mar de esquecimento. Tem coisas que eu até posso me lembrar pontualmente, mas várias coisas da igreja que eu lembro que eu chorava, assim, com ela. E acabou. E sabe que Deus acabou fazendo alguns milagres na nossa vida para provar que ele é Deus, né? Então, porque assim, a gente não tinha conta em banco, o nome sujo, não tinha cartão de crédito. E aí a gente começou a andar com os pastores e eles iam fazer uma viagem no fim do ano para Israel. E aí eles falaram, vocês vão junto com a gente para Israel. Mas como, pastor? A gente não tem dinheiro, não tem como ir, as contas tudo atrasadas, não tem conta em banco. Não, mas assim, quando vocês colocam um propósito que vão para Israel, Deus vai prover, ele sempre provê. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí eu e o Alessandro, a gente conversou, imagina a gente ir para Israel. E aí, assim, do nada, Jesuscidência, né? O Alessandro acabou recebendo um cartão, abriu a conta na Caixa, conseguiu abrir a conta, pra gente poder ter uma conta pra movimentar, enfim, tinha empresa, na época não era empresa, era só pessoa física autônoma, né? Tinha limpado o nome, e aí recebeu um cartão, na época com um limite altíssimo, era, na época altíssimo, acho que era ótimo. 10 mil. 9 mil, na época pra nós era muito, porque eu tentei conseguir do Banrisul, né? Eles me deram R$250 de crédito. Imagina. O Banrisul me deu 250, o Banco do Brasil não me deu, porque eu já tinha dado BO uma vez com eles, eles não quiseram dar nada. E a Caixa do nada deu um cartão de R$10 mil de limite. Então... E em janeiro, a gente começou a andar junto com os pastores, foi em setembro. A gente começou a pagar os boletos julho, da viagem. Agosto, setembro. Até ir viajar, a gente já tinha pago todos os boletos para viajar para Israel e tinha o cartão ainda para poder usar em Israel. E fomos para Israel. Mas antes disso, que é impossível falar em prosperidade financeira se eu não falar deste princípio. Quem me ensinou foi o pastor Giorgetto. Em janeiro, eu coloquei um propósito que eu queria limpar o nome. Eu estava com contas atrasadas, eu estava com o nome sujo, mas eu iria dizimar. Independente se eu estava devendo, se eu não estava devendo, né? Eu iniciei a dizimar. Eu lembro que na época foi R$400. O primeiro dízimo. Imagina, R$400. Eu fui lá em cima dar testemunho de que eu estava dizimando, sabe? Mas o que é aquilo? É no pouco. Para mim, R$400 naquela época era muito, era dinheiro, sabe? Mas era muito pouco, porque naquele momento eu estava devendo. Eu devia, mas ainda assim eu acreditei no princípio. A cabo de 6 meses, não tinha absolutamente mais nada atrasado e nada de protesto no nosso nome. Em junho de 2015, os nomes estavam limpos. E o que devia? 4 prestações de carro, 5 prestações de carro. O carro estava quase para busca e apreensão, aluguel da clínica, a luz. Eu tive que sair de casa e ir para casa da minha mãe porque cortaram a luz no poste. Entende? Isso é para ficar de, ai, coitados. Não, é para saber que aqui se chegou até aqui porque se seguiu alguns princípios. Sim.
Esses princípios que tu diz são os códigos que nós queremos aprender. Nós, né, com todo o público. E aí, um deles tu já liberou aqui, né? Dizimar. O dizimar, né? E eu fico imaginando você com um monte de dívidas, pensar naqueles R$400 do dízimo, né? Tipo, isso que eu poderia pagar. Poderia pagar uma conta. E a maioria das pessoas pensam isso. Tipo assim, entre pagar as contas e dizimar. Tu pegou e optou Pago tudo primeiro, depois eu te dou um pedacinho. Quando eu tiver com grana, eu dou. Não dá, se não der no pouco, não vai dar no muito. É certo. Quando eu conseguir isso, eu vou começar. Entendeu? É como uma semente, né? O semear, eu acredito, né? Então, exatamente isso. Então tá aí um código, uma chave, né? Uma delas. Mas assim, o que me chama a atenção é o curto período de tempo. Quer dizer, há 7 anos atrás vocês estavam quebrados. Sim. Entendeu? E agora, 7 anos depois. Qual é a realidade hoje? Até que ponto vocês podem explanar para nós? Qual é a realidade econômica e financeira hoje do casal Saboia? Mais ou menos. Ó, vamos fazer assim, vamos falar, se a gente pontuar, porque a gente não pontua em dinheiro, em valores. Então assim, ó, eu já... gasolina, assim como eu comecei em janeiro de 2016 a dizimar R$400, a semear, né? Nós já fizemos semeadura de R$36 mil. Um dízimo de R$36 mil. A gente já foi para Recife para ofertar também. Foi uma oferta, não é todos os meses que é isso, eu não estou falando todos os meses, mas para comparar, sabe? De eu poder dar uma oferta e iniciar 7 anos atrás. Mas é sempre assim, é delicado de... Eu não acho delicado falar em dízimo e oferta, eu não acho delicado. Eu acho que é um princípio, é o princípio que rege. Mas é delicado se você quer fazer isso com a intenção do meu coração, quando eu dava 400, era só limpar o nome, era só... o pastor estava me dizendo que se eu fizesse, era um princípio e eu ia ver coisas que... Então eu vou fazer esse princípio, sabe? Mas não com a vontade de eu dar 400 e no final eu vou ganhar 4 mil. Sabe, o coração. Eu já vi isso lá na clínica, que o empresário foi lá, estava devendo, e ele se empolgou e falou assim, eu vi que ele deu tudo que ele tinha no bolso. Ele deu muito dinheiro. Mas ele deu aquele dinheiro imaginando que ele ia receber 100 vezes mais. E vai! Mas ele deu, é como se eu tivesse feito um investimento, né? Mas assim, não a semeadura. Sabe, o coração... Tem que ser a semeadura. É semeadura. Eu creio que sim, mas de de coração que eu estou entregando aquilo, né? Mas o que o senhor perguntou, a gente de um posto de gasolina, a gente foi para uma clínica de 300 metros quadrados, né? Com investimento alto na época. Hoje em dia a gente tem a clínica de Novo Hamburgo, que foi um investimento de mais de 1 milhão, claro, com um empréstimo para isso, né? Mas a gente deu um salto muito grande comparado a um posto de gasolina. Tudo Deus também vai provendo da maneira dele, né? A gente tem um apartamento em Itapema, né? Que a gente comprou só pela fé também, que está na planta. Mas o primeiro princípio e a chave que a gente tem é essa. Semear. Certo? Sim. Segundo. E ofertar, né? A gente também, além de... Agora, dizimar, a gente busca oferta. pelo conhecimento. Muito importante. Nós somos, nesse período, logo que conhecemos o pastor Giorgetta, eu vou falar muito nele porque a gente está falando lá desde o princípio, né? Então o povo perece por falta de conhecimento, né? Ele me deu um livro do Tiago Brunet, dos 12 princípios. Eu sei que ele ia para Israel, ele falou assim, tu pode ler essa semana que vem eu vou para Israel, eu quero levar o livro junto, eu quero ler de novo. Falei, tá bom. Eu li, achei, aquilo foi transformador na minha vida. Disso nós somos numa conferência, que eu nunca tinha ido numa conferência, nenhuma conferência, era cristã e ainda com desenvolvimento de empreendedorismo e tudo. Aquilo transformou a nossa mente e colocou alguns propósitos na nossa vida, todos eles batidos. Todos eles aconteceram. Então, uma é assim, eu aceitei Jesus, eu sei que ele está comigo, eu sei que ele está no barco, mas a minha parte eu tenho que fazer. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre empreendedorismo e vamos entrar nessa questão que seria a sequência. Então, primeira chave, aceitar Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Sim.
né? Através do encontro de casais, a vida de vocês começou a ser transformada primeiro na família, depois, consequentemente, a parte financeira e econômica. A segunda chave, digamos, que vocês liberaram aqui foi a questão da semeadura, o dízimo e a oferta. Tu falaste uma coisa interessante, que a diferença da semeadura com o investimento, né? Quando eu semeio, eu tenho que estar ciente de que aquela semente ela pode não vingar. Entendeu? Quando a pessoa bota a semente na terra, vão depender totalmente da terra, né? Para dar o fruto ou não, dependendo disso. Agora, o investimento geralmente você planeja, tipo assim, se eu investir aqui, né, tem a probabilidade, tem a tendência, aquela coisa toda, né? Então, você já está de olho no resultado, entendeu? Eu tenho essa minha visão com relação a dízimo e oferta com isso. Você vai semear, tipo, e vai deixar na mão de Deus. Se Ele quiser... Ele vai fazer. Tu tá me entendendo? E geralmente Ele é fiel e justo e Ele vai, entendeu? Eu acho que essa colocação. Bom, agora tu falaste uma coisa muito interessante. Aí vem essa segunda parte que nós também queremos pegar uma chave, né? Quero que vocês liberem chaves e códigos sobre isso. Porque o que Deus faz, que eu entendo? Deus, Ele não faz nada para ninguém, mas Ele abre portas, te dá oportunidade, né? Facilita a tua vida para que você faça a tua parte, né? É isso? Exatamente. E como é que foi esse processo aí? Conta para nós. De crescimento. De crescimento. Bom, a gente voltando começa a brotar uma vontade muito no coração da Márcia, mais no dela do que no meu ainda, porque eu sou muito travado e tenho a tendência maior a ficar mais acomodado e menos... hoje em dia eu estou muito melhor, né? Hoje em dia eu estou muito melhor. Mas ficar mais parado. E aí ela tem a intenção de montar uma clínica maior. Hoje em dia, a gente vê claramente de por que Deus tirou nós lá da onde a gente tinha lá duas funcionárias posto, né? Do posto de gasolina, para onde a gente está agora. O posto era uma proposta, né? Porque aquilo só beneficiava nós. A clínica de 300 metros quadrados é um propósito, né? A gente beneficia outras pessoas. A gente tem uma equipe de 9 pessoas. Então, a gente faz com que 9 famílias sobrevivam dali e estudem, né? A gente faz o desenvolvimento das pessoas que estão lá. Já passaram por nós várias funcionárias que fizeram um curso técnico de saúde bucal, que fizeram odontologia, que aprenderam com a gente, que montaram seu consultório. Acaba sendo uma escola, né? E é isso que Deus quer da gente. A gente não precisa estar no púlpito para poder trazer a obra dele e fazer a obra de Deus, né? O nosso propósito está na nossa clínica. E ali a gente vai pregando, trazendo pessoas para Cristo através do nosso testemunho, através da clínica, através do nosso trabalho, dando uma palavra de consolo para algum paciente que precisa, que não conhece Jesus, que tem medo, para os próprios colaboradores, né? É através da nossa vida. Próprios colaboradores. É legal isso que ele se desenvolve, faz curso e tal, mas assim, vamos pontuar. Tem uma que continua sendo minha grande amiga, ela entrou lá na clínica tomando 7 Rivotrios por dia. Verdade. 7 Rivotrios por dia. Ela tomava de 5 a 7 durante o dia para suportar a vida, certo? E ela começa a trabalhar lá na clínica e ela começa a diminuir essas medicações começa gradativamente. A botar os louvor para ouvir, trabalhar uma mulher de Deus, né? Retorna fielmente aos caminhos do Senhor e ela não toma mais Rivotril. Casa de novo. Sabe? Quer dizer, entrou o Saboé. Não. Foi só um propósito onde ela viu o que é viver em família lá dentro. O que é ter novamente um propósito. E o que ela trabalhava lá? Ela faxinava a clínica com uma alegria no coração de que ela não tinha mais propósito na vida. Ela não tinha por que acordar de manhã. Ela tinha um propósito, algo extremamente simples. Ela não era nenhuma técnica mais... É extremamente importante, porque todos são importantes lá. Essa daí. Agora entra uma outra técnica e ficou durante o período com nós, aonde no momento eu vou dizer, não, vou chamar a atenção dela. E aí o Espírito Santo diz assim, não é o momento. O marido pergunta como passando por dificuldade. Pergunta como ela está, o que está acontecendo. E aí eu ia chamar ela para sentar para chamar a atenção de algumas coisas e eu dou a oportunidade dela falar. E ela se abre, né? E ela se abre, conta e nós oramos junto. É óbvio que eu tenho momentos de cobrança, mas
a gente vê o propósito. Acabou de entrar uma moça lá, em depressão. A gente via na cara dela e diz assim: cuida dela. Ele envia e ele diz claramente: cuida. E a gente cuida. Não é né? a primeira nem a segunda, né? Que a gente vê quanto a necessidade da gente ter um motivo pelo qual a gente acorda de manhã, o que a gente faz, porque faz, né? O propósito que a gente gosta muito de falar. Um adendo aqui, depois você continua. Você falaste ali sobre essa moça ali, eu me lembrei de um vídeo que eu assisti do Tiago Brunet, que ele conta uma vez que ele estava no aeroporto, ele e a família estavam viajando, e aí chegou uma moça e tratou eles bem mal, né? Foi pedir um café, né? Mas conta que é legal, pastor. Mas é legal. Aí a esposa dele, né, chamou a atenção: tu não vai fazer nada? Daí ele falou, né, porque o Thiago trabalha muito sobre negócio de controle emocional, né? Que a moça parecia ser, né? Com controle emocional com o Thiago. Aí ele foi lá e falou para a esposa dele, que, né, você não sabe da vida dela, por que ela está aqui. Então isso é uma realidade hoje. Você vê uma pessoa mal-humorada, uma pessoa tratando, né? Você não sabe o porquê que ela está ali. Daqui a pouco, que ela está passando, entendeu? Né? Na vida dela. É interessante. Quem tem controle emocional sabe pensar dessa forma, né? Dar a oportunidade para a pessoa explicar o porquê que ela está ali e aí ajuda. Com certeza. E aí e nisso a gente vê as pessoas lá dentro com o propósito, transformando a vida, né? Mas são 9 pessoas, poderia ter 9 pessoas, é o que a gente consegue nesse momento cuidar. Nesse momento abraçar. Né? Do que a gente consegue abraçar. Isso vai aumentar e muito, né? A partir do momento que a gente consiga cuidar. Sim, interessante que eu vejo assim que vocês levam uma vida profissional, familiar, mas sempre de olho no propósito, né? Sim, e aí, voltando à questão do filho, né? Que o filho veio com propósito, né? Então, e realmente as pessoas, elas vêm e vão na nossa vida sempre com propósito. Sim. A gente vive aqui um propósito único de Deus, né? Uma missão aqui na Terra. E a gente tem que estar de olho para ver o porquê que essa pessoa está aqui, o porquê que essa... Entendeu? Até mesmo aquelas pessoas que vêm para nos pressionar, né? Eu sempre digo, as pessoas difíceis que a gente às vezes tenta evitar, excluir, são pessoas que às vezes vêm para nos dar uma impulsionada, né? Nos acordar. Né? Então, até por isso, nós somos dentistas e empresários, né? Mas até por isso, quando uma igreja nos chama para a gente contar nosso testemunho, né? Palestrar, enfim... A gente vai, a gente ama fazer isso. E a gente sabe que se uma pessoa que está ali, né, for edificada com o que a gente vai contar, nossa, a gente já fez a nossa parte, aquilo que Deus espera de nós. Né? Ontem dos empreendedores lá, que não era a primeira vez que Vários a gente vieram fez, falar com a gente depois, no fim da palestra. Tava com o coração né? mais nervoso, porque nas igrejas eu me sinto dentro de casa, né? Eu tô em casa, dentro das igrejas, né? Por mais que dê um pouquinho de ansiedade normal, natural, para que as coisas sejam legais, para que glorifique mesmo, né? Mas lá a gente estava mais apreensivo e mais ansioso. E no final a menina falou assim, se é aquele 1%, saiba que eu sou esse 1%. Ela veio foi falar, nos abraçar, ela chorou na palestra, inclusive. Quando a gente contou um pouco dúvida, da história realmente, dela. Porque, olha, foi muito intenso o trabalho ontem. Né? E a gente saiu correndo, tomou banho, se arrumou e foi pra lá. Esses dias também, a gente saiu correndo, foi lá pra Lajeado, Bom Retiro. Bom Retiro, do lado de Lajeado, numa igreja. Acordar de madrugada para estar na clínica, para depois sair para São Paulo, viajar para São Paulo. Mas o Thiago fala também, né? Mas eu tenho o porquê eu faço isso. Sim, exatamente. Então vem dentro daquilo que eu perguntei para vocês, tipo assim, como é que é fazer a nossa parte que você citou ali. E eu tenho acompanhado vocês, né? Não tanto, agora mais ultimamente, porque a gente fechou essa agenda aqui. E eu tenho visto que a vida de vocês é uma loucura, né? Inclusive, a casa de vocês parece o Big Brother, né? Que legal isso. Eu tava pensando, ele registra tudo, né? Então, eu faço o que eu gosto de ver dos outros. Eu tenho vontade de ver como é que é a casa do outro, né? A casa da pessoa que tu segue, que tu cuida, que tu gosta. Às vezes as pessoas têm curiosidade, né? E o Alessandro faz. O Alessandro é muito blogueiro. Mas por isso, então, eu vejo, né? A atividade, você logo cedo, gravando story. Daqui a pouco tu tá lá meia-noite, terminando uma palestra. Isso que as pessoas não entendem, né? Que às vezes acha que é tudo mar de rosa, né? Tipo assim, construiu tudo isso, não construiu, ou seja, só fez assim, né? Como nos contos de fada aconteceu. Não, tem uma construção, tem um preço a pagar, tem a nossa parte, né? Eu gosto muito de uma passagem bíblica que Deus fala assim,
Isso, geralmente eu jogo para aqueles que são preguiçosos, que acham que Deus faz tudo, né? Deus não faz nada para ninguém. Aí tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó, acho que Deus falou para Josué, né? Sobre questão de te esforça, faz a tua parte, que eu te ajudarei. Então, ou seja, se nós não der o primeiro passo... Deus, ele não dá a vara, ele ensina a pescar. Isso, né? Isso, né? Com certeza. Então, eu vejo... eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre, assim, essa atividade. Como é que... O que impulsiona vocês, assim, a sempre estar para frente? Que é uma Bom, sobre assim, eu vou falar, então, essa parte do natural e do sobrenatural. Tá? Porque a gente tem, eu confio em Deus, Deus vai fazer e tal. A Márcia me disse assim, Ali, nós não estamos conseguindo vender, esse mês nós não vendemos, o desempenho foi ruim, essa semana... Vamos colocar, você tem seu negócio, né? E tá vendendo pouco. Primeira coisa que eu vou pensar, o que eu estou fazendo da minha parte que eu tinha que fazer para vender mais? Eu fiz tudo que eu podia. Por exemplo, eu quero apresentar um plano para um paciente, quero fechar com ele. Tudo o que eu podia fazer para fechar com ele, eu fiz. Aí eu penso, não, eu tinha que ter mandado aquele vídeo, eu podia ter feito aquela ligação, eu podia ter... Não, eu fiz tudo. Tudo que eu sei, tudo que eu estava ao meu alcance para fazer. Fiz. Então, esquece. O teu natural tu fez. Aquieta o coração. Que nem na daí, tua empresa, né? se tu fez, agora tu tem que ter um bom discernimento, né? Tem que ter um bom conhecimento sobre o que tu tem que fazer para dar certo. Porque não, tudo que eu aprendi, o que foi direcionado no meu caminho, o que eu li, eu coloquei em prática. O sobrenatural, e não tá indo. Deus vai fazer, mas então, o natural, irmão, a gente tem que fazer. Irmão, ora, jejua, né? Faz propósito, porque aí tu tá precisando do sobrenatural. Deus nos deu um chacoalhão esse mês, né? Ele deu as estratégias, mas a gente tem que colocar em prática, né? Senão as coisas não vão acontecer. Assim, interessante. Ele pode abençoar? Pode. Ele abençoa. Mas chega um ponto que ele tá me falando há mais de um ano que é para fazer essa estratégia de equipe, e essa estratégia não vai abençoar só a mim. Ele vai abençoar. Mas a gente estava muito confortável, mas né? Era não melhor precisava, né? Ele mandou aqui, outro ali, a gente faz, eu fico só no meu, porque treinar pessoas, o senhor difícil, sabe, tratar pessoas. Além da gente treinar ela, a gente tem que tratar. Primeiro a gente trata, ou a gente vai tratando e vai treinando. Isso dá trabalho. É melhor a gente chegar lá e fazer mesmo, né? Sim. Não preciso lhe ensinar nada. Eu vou lá e faço, e é mais fácil, sabe? Mas isso não ajuda outra pessoa. Termina em nós mesmos. Sim. É aquela o grande problema da luta da nossa vontade contra a vontade de Deus, né? Nós achamos que soubemos tudo, né? Mas assim, meus irmãos, eu tenho uma pergunta que eu não posso, agora lembrei dela, eu não posso esquecer. Que desde que nós agendamos, essa pergunta eu tenho que fazer para eles. Eu estava assistindo uma entrevista de vocês, acho que foi numa rádio, fizeram... Felicidade? Felicidade. E tu citasse uma coisa ali, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu achei muito interessante. Como é que é essa história de contratar pastores para trabalhar com vocês? Essa é uma chave importante. É um código. Porque é um código. Então, pastora Miriam. Então... Vamos contar a história disso aí, tu quer contar? Não, mano, pode contar, porque então, assim, eu sigo uma pessoa... Teve o direcionamento de Deus sobre isso. Eu sigo uma pessoa que eu gosto muito e que, nossa, Deus coloca em certos momentos algumas pessoas que são chaves, e que vão entregar algumas chaves, a qual a gente vai se espelhar para poder. Né? Quem é? César Zanoni. Você precisa trazer ele aqui. Vou te ajudar com isso, tá? Faz o contato Vou te ajudar com isso. O César tem uma agenda lotada, mas ele é muito meu amigo. Eu tenho certeza que ele vai ouvir. Quem é o César Zanoni? Quem é o César Zanoni? É o dono da 7 Capital. Com mais de 150 escritórios de advocacia, trâmites de dívidas. É um empresário milionário que já morou na rua como mendigo. Olha que história maravilhosa. Então ele tem uma história história incrível. 8 meses sem tomar banho, mas bom, não vou abrir. Então, para vocês entenderem quem é ele. E eu me espelho nele, eu gostei E ele é um homem muito de Deus. Muito. Ele tem uma história incrível. E nessa história, dentro da 7 Capital, ele tem um pastor contratado para estar dentro da 7, dentro da sede, aonde ele ora pela empresa e aonde ele transita pelas dependências e olha, aquele irmão tá caído,
né, não tá muito bem, tu olha, ô irmão, como é que tu tá? Bom, às vezes a própria irmã pode ir lá pedir, sabe que o pastor vai pedir um direcionamento, vai pedir uma oração, vai pedir um conselho, né? Então, isso me inspirou nele. E eu falei, eu preciso ter isso na clínica. Mas quem? Quem eu vou? Eu conheço tantos pastores, né? Mas quem será que eu vou conversar e chamar lá para dentro para ser um participante da equipe da Sabaia Odontologia? Eu tenho o pastor Joel e a pastora Emília, eles fazem parte da equipe. Eles são, eu não gosto de fazer funcionários, eles são colaboradores. Eles vão uma vez por semana na clínica, toda segunda-feira, das 8 às 9 horas, eles estão lá. O grupo de oração. E aí, eles entraram dentro da clínica, eu já conheço eles há muito tempo, né? São um casal, são uns queridos. E aí, quando humildes, ela entrou e ele entrou, Deus falou, são eles. Pode chamar, são eles. E aí tu, será? Eu gosto deles, né? Talvez seja eles, não seja. E aquilo não saiu. E aí eu falei para eles toparam e ficaram então, a gente abençoa honrados. A vida deles e eles abençoam a nossa, eles disseram que né? mudaram a mente deles, porque eles são pessoas simples, tá? E eles acham que viver na simplicidade, isso às vezes é ser de Jesus. Se o cara é muito... Ele gosta de dinheiro, ele gosta de investimento, ele gosta de um carro bom, ele gosta de uma casa boa, ele gosta de fazer dinheiro, aquela de visão mais antiga, né? Talvez essa pessoa almeje tantas coisas financeiras que isso não seja de Deus. Limitantes. É isso que eu vejo. E isso está destravando na mente deles, que eles podem alcançar os sonhos que deles. Eles podem ter uma vida plena, né? Uma vida com abundância, porque Deus quer que seus filhos vivam em abundância, né? Quando eu vi essa história ali no programa aquele, eu logo me lembrei de quem? Da mulher sunamita, né? Não sei se tu lembra. Conta pra nós, não me lembro agora. Por favor. Ela falou com seu marido, né, que ela disse assim, olha, já percebeu que de vez em quando passa o homem de Deus aqui pela cidade e ele não tem aonde ficar. Então, quem sabe a gente faz uma casa sobre a nossa casa e quando ele vier a gente tem um espaço, entendeu? Aquilo parece um ato assim social, né? Mas aí eu vejo um poder sobre e a visão dessa mulher, que ela é uma mulher muito inteligente, inclusive ela era de grande influência, né? Na cidade ali naquela região, e realmente construir. E a vida deles transformou, inclusive o problema dela não era financeiro, que eles eram muito ricos, tinha influência, mas eles tinham um problema que ela era estéril, não poderia ter filho. Entendeu? E aí Deus realizou um milagre e ela teve um filho. Então, ou seja, ela teve uma visão, né, muito sábia de trazer. Então, quando vocês falaram aquilo ali, eu logo lembrei da história desta mulher, né? E aí eu associei uma coisa com a outra. E realmente tem um segredo forte sobre isso. Porque eu acredito muito que cada um de nós, nós carregamos uma unção diferente. Até quando eu citei ali, né? E o pastor, ele tem uma unção específica, espiritual. Sim. Tá me entendendo? Verdade. Eu acredito ainda que cada um tem a missão que eu falei, né? E a missão de um pastor, o que é? É trazer a espiritualidade, é fornecer, né? É suprir as pessoas dentro da espiritualidade. Tá me entendendo? E aí Deus já levanta um empresário para suprir na área financeira. Claro. Aí já levanta aquela pessoa dentro da igreja toda feliz, toda alegre, que nada abate ela, que ela vem suprir a parte da alegria. Então, ou seja, cada um tem uma parte. E tu sabe, o senhor sabe, pastor, que é muito legal, porque nas segundas-feiras, volta e meia, chegam pacientes mais cedo, né? E eles veem que a gente está reunido em oração na sala VIP, ali, uma outra salinha mais retirada, mas a gente convida para fazer parte da oração, né? E do culto, digamos assim, porque a gente fica 1 hora com os pastores. E aí vem os pacientes e oram junto e fazem a intenção do dia junto com a gente. Sai de lá todo mundo feliz, energizado, né? Carregando um pouquinho mais, assim, essa unção de Jesus, né? Isso é muito legal. Maravilha, né? Bom, eu quero dizer para você que já fez a sua pergunta, a sua participação. Eu não sei, daqui a pouco nós vamos estar fazendo. Como é que está aí, Rosângela? Tá? Tem bastante...
Tem gente lá, a Clarice lá da equipe, lá da equipe, a Lilian, uma querida, ela tem seguido, tem pessoas que às vezes elas colam na gente, ficam durante um período seguem ouvindo bastante. os stories e tal, ela tá falando aqui da transformação de vida, eu espero que o esposo dela, se eu não me engano, é economista, e ele vai... os comentários é você que faz, irmão. Não, o programa não é meu. Eu tô olhando aqui, eu falei assim, meu Deus, a gente fica fez quieto, os o programa stories. não é teu, cara. Pode continuar. A gente fez os stories perguntando quem é que falava mais, né? Tá aí a resposta. Nós aqui temos as nossas redes, então esse não, momento irmã, agora... Pode ir lá, irmã. É dirigido, a irmã que faz essa parte ali, mas... Tirando seu visto da irmã... não, mas aí ela... Queimei a irmã. Não, fica à vontade. Tá, então a Rosângela vai estar fazendo as perguntas, né, para vocês. Acredito que não tem nenhuma para mim hoje. E vocês vão responder. E aí você pode comentar. Eu senti uma dor no coração. Sim. Assim, não tem nenhuma pra mim hoje. Gente, por favor, façam perguntas para o pastor. Não me deixem mal aqui. O dia que eu for lá no teu podcast, que você estiver me entrevistando... Amém, recebo, pastor. Amém, recebo. É uma vontade que eu tenho, sabe? Então, eu tava para propor isso. Rede Osana, hein? Rede Osana. Rede Osana, estamos aí, né? O irmão chegou a levantar o dedo ali. Então, estamos aí. Só que eu não sei quem que vai ser o apresentador. Tem alguém comunicativo lá na equipe de vocês? Será? Que gosta de falar? De ser um comunicador dentro do programa, porque acho que vai ter que ser um podcast do Saboia, só o Saboia falando cada tema. Porque o problema vai ser deixar o entrevistado, que nem Jô Soares, ele não deixava o entrevistado falar, né? Isso. Esse vai ser um sério problema. Não, daí tu faz um dia, Deus vai trabalhar só meu coração. de você perguntando e marca um outro dia pro convidado vir para responder. Bem isso. Rosângela, fala aí o que nós temos aí. Qual é quem que fez as perguntas aí? É que a gente tem eu tô aqui em vários aplicativos, né? Então temos muitas perguntas. Primeiramente, quero louvar a Deus por essa manhã maravilhosa. Aleluia. Que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui com esse casal top. Como diz a minha amiga Jaque, esse casal não é 100, é 1000. Então, gratidão a Deus pela vida de vocês. Já estiveram em uma palestra de casais com a gente, foi maravilhoso, tem testemunhos, né? Foi o maior público, já teve públicos maiores depois disso, né? Sim. Mas naquela noite a gente ficou assim, porque... a gente foi a primeira vez que a gente foi, tinha 20 pessoas só. Olha só. Deixa eu mandar pra ti, ela já bateu no meu pé pra eu parar de falar. Já? É um minuto pra acabar. É bom a gente ter esse diálogo. E assim, tem muita gente aí testemunhando. Até pessoas aqui, esse aqui eu vou dar o privilégio para ele falar, que é a Lilian, né? Quando eu li o testemunho dessa moça aqui, ela dizendo que o que ela ouviu hoje fortaleceu a vida dela. E a partir de hoje ela vai retomar o projeto. Ô, Glória! Gente, isso aqui... Eu sempre digo aqui na Rede Osana que a gente tem um objetivo aqui, que é ganhar almas, que é incentivar pessoas. E hoje eu vendo esses testemunhos dessas pessoas aqui, isso me alegra. Porque o projeto de Deus, o plano que Deus tinha para a Rede Osana está sendo concluído. Porque tu imagina uma pessoa... né, que estava com seus projetos parado, agora simplesmente diz aqui, hoje eu tomo uma posição e retomo os meus projetos. Viu né? só? Então, que benção. Isso aí é como vocês disseram, se uma pessoa... Às vezes a gente está fazendo cobertura em eventos e eu sempre, cada vez que a gente sai para um evento, ou até mesmo quando eu não vou para o evento, mas a Rede Osana está no evento, eu oro e eu peço para Deus, que uma vida seja alcançada através desse trabalho. Então, a gente tem vários testemunhos de pessoas que são alcançadas. Então, mando meu carinho, meu abraço para você, Lilian. E faça isso mesmo, porque Deus hoje tirou esse dia para te abençoar e falar com você. Isso aí. Clarice, impossível não se emocionar com esse testemunho, com essa história. Isso é magnífico. Quem mais aqui? Amo esse casal. Casal abençoado, casal que me inspirou, casal que me colocou em pé novamente, pois a minha vida estava destruída. Quem? Cris. Olha só. Uau. Cris. Cris ele ou Cris ela? É Cris ela, é Cris Samira. Cris Samira, ela mandou essa mensagem. Amém. Não sei, ela Glória inspira a em Deus. vocês.
Descobrir a Lilian, descobrir vocês, sim, colei e agora não deixo mais, glória a Deus. Eu falei pra ela que ela tem épocas que vem, assim, parece que Deus manda pra ver algumas coisas e né? Tem tanta gente, às vezes ele usa um, usa outro, né? É verdade. Temos muita gente aqui também que tá acompanhando no Instagram, né? Que eu sei que não vai ser possível hoje eu ler todos os nomes. Kátia Ferreira, Andressa, Jardel, Andréia, Letícia, que Deus abençoe a vida de vocês, Eliezer, Moisés, Nath. O Eliezer de Tarsis tá aí. Eliezer de Tarsis? Deixa eu ver o sobrenome aqui. Vamos ver se é o de Tarsis. Eliezer C.S.O. Não, é outro. Mas um beijo pra ti também, irmão. Amém. Que Deus abençoe. Também muito importante pra nós. Antônio Banda. Edith, Edson. Nossa, muitos comentários. Bastante. Queridos, mandem aí que vocês querem que a gente volte. A gente volta. Será? Com certeza. Aline. Assunto não falta, né, meu amor? Não. Nogueira Simões, talvez vocês conhecem. Claro, Nogueira, sim. É o Jones, acho que é o Jones. Paciente. Kleber Reis. Muita gente. Eu quero fazer o seguinte, porque senão eu vou tirar o tempo de vocês conversarem, né? E a gente quer ouvir vocês. Casal top demais, amo. São muito guerreiro. Alessandra tá falando aqui, são muito guerreiros. Ali Webel. A semana eles irão a Camboriú e Curitiba e São Paulo. Tô ansioso pela espera. Também esse é o André. Eles já estão passando a agenda de vocês. Viu? Será que é o Andrezinho? É a Ari? Paciente, deve ser paciente. Personal. O Elias. O Elias, meu nosso personal. Ele já tá passando até a agenda aqui. Né? Ele tá esperando os stories lá de que balneário. Andressa, Curitiba. que Deus abençoe, Andressa. Também, quem mais aqui? Tem muita gente. Márcia, linda, maravilhosa. Um beijo, carinho pra ti. Querida. Alessandra também, né? Obrigada. Temos mais uma mensagem aqui. Essa aqui também eu gostei. Ouvindo esse testemunho sobre o dízimo e a oferta, isso tocou o meu coração. Porque muitas vezes eu dei o que sobrava. Mas Olha hoje só. eu aprendi que eu devo primeiramente tirar o meu dízimo e a minha oferta. Andressa. Uma nova história virá aí, Andressa. Uma nova história virá aí. Andressa tá dizendo aqui que ela aprendeu. Júnior. Eu quero só ler mais o que é mais. A gente não tem ideia do que a gente impacta na vida das pessoas, né? Isso não aí. tem muita noção do que é o Vera Lúcia colocou aqui. Gente, hoje eu aprendi uma lição. Até hoje, ela disse que eu podia ler o comentário dela. Ela disse que até hoje ela viveu uma vida frustrada, mas hoje ela teve a chave do crescimento em sua vida. Olha. Então, que Deus abençoe. Reiterando, Deus abençoe, a gente mano. não. É o Espírito Santo. A graça de Deus. Luciana Marques. Sigo muito vocês. Acho lindo o trabalho de vocês, com carinho e com amor. Beijo, Lu. Gente, vocês que eu não tô lendo o nome, porque é muita gente aqui, então só tô mais passando os comentários mesmos, né? São muitas bênçãos, Olavo, são muitas bênçãos. Eu e a minha família amamos vocês. Deus abençoe. Sabedoria para trazer, dê sabedorias para trazer Olavo para Rigo? nós. Isso aí. Um beijo, meu irmão. Grande Cuida amigo. da nossa cachorrinha, bebezinha. Eles têm da gatinha Forte também. Dog, onde nós levamos nossos bichinhos. E tem participação aí também na página do YouTube ali, né? Você estava lendo ali? Tem no YouTube também, que eu nem li ainda, né? Eu Mas achei que esses eram do YouTube. Tem Não, esse é no do- Insta e no Face. No WhatsApp. Impossível não se apaixonar e não se emocionar com essa história. Clarice Vieira, que Deus abençoe a vida Amém. dela. Clarice trabalha conosco lá. Foi Beijo, indicação do Clarice. pastor Valmor. Te amamos. Lá de Novo Hamburgo. Amo tu, Clarice. Essa aí também, eu tava orando, eu entrei no carro fazia 30 dias. A técnica queria sair. E ela ia casar e tal. Ela disse, Deus falou pra mim que ia sair. Eu falei, se Deus falou contigo, quem você? Eu vamos orar, nós dois juntos, e vamos orar que vai chegar alguém. Deus vai mandar outra Mas pessoa. tava na data dela ir embora já fazia pra mim, ela tinha sair em 2 dias. Depois que eu fiquei sabendo que ela ia ficar mais uma semana. E eu falei, daí eu entrei no carro, falei assim, Senhor, e aí?
porque eu sempre oro porque ele vai destinar. Se ele tirou, ele tem que colocar outro de volta, né? Eu não faço muito esforço. Aí eu coloquei que eu precisava de gente, ninguém vinha. Daqui a pouco eu entro dentro do carro e falo, senhor, né? Ninguém? Antes de sair eu vou olhar, pastor Valmor. Ô, abençoado, tudo bom? Eu falei, claro, tudo bom, pastor, tudo beleza. Então, eu tenho a pessoa pra ti. É ela, tem que ser ela e tal. E eu falei, amém, pastor, se Deus falou contigo, manda pra mim. Ela é maravilhosa, ela trabalha super bem. Maravilhosa. É a Clarice, que tá Clarice, aqui. Uma abençoada. Chegou lá, é cristã pra ter também. A vida transformada. Tá passando por um momento difícil, né? Com um pouco de objetivos, coisas da família que estavam machucando ela, né? E Deus falou nitidamente. Né? Vá, e ela sentou para dizer que ela ia embora. E eu sentei na frente dela e falei assim, não, eu não quero ninguém. Porque ela disse que era muita tecnologia, muita coisa que ela não ia ser capaz. Eu falei, se eu quisesse alguém treinadinho, eu ia atrás do treinadinho. Eu tô te dizendo que eu preciso do teu coração, eu preciso da tua boa vontade, eu preciso que tu esteja disposta, do teu caráter, da tua honestidade. O resto eu te ensino. E ela foi sentada na minha frente, ela disse, doutor, eu fui sentar, eu disse pro meu esposo, vem me buscar meio-dia lá, não fico mais hoje. E eu sentei com ela e falei assim, mas eu tô disposto a investir em ti. De um dia que ela tava lá. E Deus já tinha falado pra mim, é pra cuidar dela, cuida dela. Tô mandando pra vocês cuidarem dela. E ela não ficou e tá lá com nós até hoje. Tá lá, feliz. E trabalha com alegria, com vontade. Falar os comentários. Não, eu vou fazer o seguinte, mandamos um abraço para todos vocês que estão aí pelo aplicativo, para todos vocês que estão no Face, no Instagram, também no YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mandar um abraço pro meu querido e amado esposo, que ele tá todos os dias nos acompanhando ali no trabalho dele. Que Deus te abençoe. Você sabe que... Não vou falar muita coisa aqui, né? Porque não precisa, você sabe disso. Então, que Deus te abençoe. Ele coloca para ele e para os colegas dele no trabalho. Todos que estão lá assistem Rede Osana. Ele evangeliza, né? Eu sempre digo, se eu tenho um fã na face da terra, é ele, né? Ele e Mayara Kelly. Então, Mayara Kelly também está em casa hoje. Ali mandando um beijinho aqui para nós. Que Deus abençoe. Mayara. Beijo. Grandemente a vida dos meus filhos e da minha família. Então, Amém. Um abraço para todos. E nos acompanhe. Gente, eu quero dizer para você, se você ama alguém, compartilhe o que está acontecendo aqui para abençoar a vida de mais alguém. Isso aí, amém. Essa declaração aí faz parte do podcast, tá? Toda semana ela faz declaração pro esposo, né? Esse é o... Como não? Tá esquentando aqui pra chegar em casa, né? Esse é o quadro romântico do podcast. Gente, eu completo 26 anos de casada esse ano. Ai, parabéns. Parabéns. Quero também mandar um abraço para minha esposa, aproveitando. Não ficar mal na foto. Pra Vitória, né? Ela tá assistindo. Inclusive, a minha esposa é meu espelho, né? Eu trouxe uma palestra lá na igreja esse domingo, falei sobre espelho. E a nossa esposa é o nosso maior espelho que nós temos, né? Ela que olha e vê nossos defeitos. Porque a esposa Então eu vou deixar eles morrendo de inveja aqui, porque eu não vou mandar um beijo pra ela, eu vou dar. Olha aí! Foca ali! Ela, né? Eles não vão poder, infelizmente. Agora, o pessoal do Instagram não pôde ver. Tá, eu vou dar um beijo. Viu? Eles estão morrendo de inveja aqui, porque a esposa tá em casa do pastor Pôncio. O esposo da irmã lá tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa vida, né, a esposa do irmão lá também. O irmão também tá? Mas tá olhando, né? Sim. Então tá bom. Aí dela, né? Por inclusive, favor. Tá ali Me ajuda que eu te ajudo. Na loja Ebenezer ali, né? Estão trabalhando a equipe toda. Tem a loja Ebenezer. É isso aí. Legal. Benção. Mas que maravilha, né? Que bênção de Deus. Aprendemos muito. E sabe que essa história de superação, né? Que é a transformação do estado que vocês estavam. Isso é muito gratificante, é muito empolgante, né? Impulsiona muitas pessoas que estão vivendo isso. Eu conheço muitas pessoas que passaram pela situação que vocês passaram, ou seja, conseguiram ultrapassar aquela barreira, né? Mas tem muitas pessoas que infelizmente não conseguem, estão ali batendo na porta, batendo e não tem força para ultrapassar. Né? Então, essas chaves que vocês estão liberando aqui com certeza vai ajudar muitas pessoas, né? Tanto na área familiar, na área profissional, na área financeira, né? Espiritual. Né? Na verdade, o espiritual é a chave maior de tudo, né? É verdade. É a chave maior de tudo. Eu vejo que
tudo é base de Deus. Eu hoje na minha profissão estudei primeiro espiritualidade, né? Me formei em teologia. E aí depois, quando eu fui estudar ciência, para muita surpresa, eu vi que a ciência usa a espiritualidade mesmo sem saber. Então a base de tudo é. A base da Bíblia. Assim como a base é a família, né? A base da nossa vida, tudo é a família, se não estiver estruturado ali. Veja bem que Jesus primeiro estruturou a família de vocês para depois, né? Isso também é uma outra chave, né? Que às vezes as pessoas querem, tipo, focar... E sempre fala nas palestras, né? Fala um pouquinho sobre isso, então, mas... Sobre a questão das pessoas, às vezes, focarem, começar de cima para baixo, então, né? E aí... sempre quando a gente vai palestrar e as palestras envolvem empreendedorismo, empresas... Né, as pessoas acreditam que a gente vai falar só sobre empresa, só sobre negócios. Mas nós sempre começamos falando que primeiro foi feita uma estruturação familiar, né, através de Deus, né, Deus no centro da família, do casal, da família, para depois conseguir falar de negócios, né? Então a gente abre todas as nossas palestras com uma boa história, uma boa parte da estruturação familiar, né? Entendo. É daí que vai vir todo o teu sucesso posterior. Sim, não é o contrário, não é tipo, eu vou ficar rico para depois dar uma sustentação para a família. Agora, existe aquelas pessoas que já estão ricas e ainda assim não estão satisfeitas. Sim. Mas, porque tá te faltando... Não tá bem, né? Ela vai estar com aquele vazio no peito, ela vai ser uma pessoa infeliz, né? Sempre ela vai estar alguém buscando precisa. Algo que não vai preencher o coração dela, né? Eu gosto muito de uma colocação do Rufino, não sei se tu conhece, Sim. Né? Conhece o influenciador. Sim. E ele fala isso, né? Ele diz assim, eu sempre fui rico. Acontece que tinha uma época da minha vida que eu não tinha dinheiro. Mas eu sempre fui rico, só não tinha dinheiro. E aí ele começa a citar a questão do convívio dele com a família, lá na favela, né? Que ele tem também uma história muito interessante de superação. Quando eu estava lá brincando na favela com meus carrinhos, que eu mesmo construía, aquela coisa toda. E ali eu percebia quanta riqueza tem nisso tudo. Entendeu? Então a gente vê que a riqueza não é o fato de ter dinheiro, a riqueza começa lá na base, na família, convívio, né, do pai com os filhos. A riqueza não é dinheiro, é a falta de necessidade, né? Isso. De todas as áreas estarem bem posicionadas ali, com saúde, né, com a família, com tudo. Sim, eu já vi que falar assim que o dinheiro, na verdade, é a consequência de uma boa estrutura familiar também, né? E a recompensa de um esforço, né? Que eu gosto muito de citar muito isso, né? Sim. Que as pessoas acham, a pessoa tem uma aquisição financeira mais elevada, vive numa boa, na verdade. Aquela história assim, rico não trabalha, né? Acordamos antes das 6 da manhã, né? Acordamos cedo. Me despertou muito isso. Porque por mais que todos os cursos de desenvolvimento que eu faço, todas as ministrações que eu vou, eu ainda assim, esse livro me despertou muito a isso. Eu li a biografia do Celso Tramontina. E o seu Celso Tramontina, ele, apesar de ser dono da Tramontina, é algo que tem no mundo inteiro, né? Bilionário, talvez, né? Não sei nem qual é o nível que a gente chama ele de dinheiro. Ele ia para Xangri-Lá, na casa dele de Xangri-Lá, e ele saía da casa dele de Xangri-Lá para visitar as lojas e ferragens de todo o litoral gaúcho para ver como estava a exposição dos produtos da Tramontina, como eles estavam sendo atendidos, como estavam sendo as coisas. Ele saía de Carlos Barbosa e saía a viajar pelo Brasil para fazer vendas, para vender o produto dele. Cara, eu pensei que fazer isso, né? Uma pessoa deste nível, eu acho que é o contrário. Ele é o que é porque faz o que faz e não porque não precisa, sabe? E eu vou achar que eu vou chegar ao ponto de que eu vou diminuir o passo ou não ter tantos compromissos ou tanto comprometimento, né? Achando que tu vai ganhar grandes volumes, que vai fazer grande sucesso, vai ter uma grande empresa trabalhando pouco. Sim. Né? Eu quero aproveitar esse gancho e falar algo que eu levo como uma história da minha família. É muito comum, a pessoa chega aos 45, 50 anos e logo já começa a focar na aposentadoria, né? E eu já sempre pensei o contrário disso. Eu acho que o trabalho, primeiro, ele
ele trabalha algo na dignidade da pessoa, né? Eu tenho uma lembrança não muito boa da minha família, que o meu avô, eu era pequeno, acho que tinha uns 6, 7 anos, eu me lembro que quando ele chegou aos 70 anos, ele se aposentou, né? Ele era agricultor, fazendeiro, e então ele vendeu a fazenda, comprou uma chácara mais perto da cidade, né? Dividiu parte da herança com os filhos, e eu tenho essa vaga memória, ele comprou uma cadeira de balanço, né? Mas o que me leva assim uma rápida na minha memória, assim, uma rapidez na minha memória, é que aquela cadeira de balanço se transformou logo numa cadeira de roda. Em poucos anos ele partiu, né? Morreu cedo, acho que com 70 e não tinha 80 anos. E aí eu pensei, eu trago essa na memória, penso, eu não quero me aposentar. Verdade. Entendeu? É uma memória ruim. Viva, né? Trabalhando, então hoje quando eu pego uma pessoa mais de idade, que já está ali na fila, só esperando, né, como diz o Cláudio Duarte, a senha dele, né, para partir, eu pego essa pessoa e envolvo em algum trabalho. Talvez não tenha como fazer o mesmo trabalho físico, né, que fazia antes, mas arruma alguma atividade para que ele ocupe a mente e se sinta digno. Eu acho que o trabalho é a dignidade, né? Trabalho é a dignidade da pessoa. Exatamente. O que eu vejo com a Márcia é que a gente pensa, que eu penso hoje em dia sobre aposentadoria, por exemplo, eu poder trabalhar terça, quarta e quinta, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, eu vou fazer outras coisas que eu gosto de fazer. Exato. Sabe? Mas não parar totalmente, né? Não parar totalmente, ou eu vou trabalhar de segunda a sexta, mas eu vou trabalhar no horário quando, né? Trabalhos que dependem muito da meu esforço, né? Das mãos, do corpo. Com o passar do tempo a pessoa cansa mais, então eu tenho que estar organizado para que eu não precise fazer esse trabalho. Eu tenha outro trabalho que seja menos cansativo por causa da idade. Mas não vejo parar, né, também. A nossa endodontista, Lê, né? Ela falou que ela tem o senhor da família dela, que é dentista, acho que é tio. Ele tem 81 anos e ele ainda atende no consultório. Ele atende 1, 2 no máximo por dia, não atende todos os dias, mas é o que faz, ele tá vivo até hoje. Ele atendendo os pacientezinhos dele. Claro, ela falou que são tudo pacientes idosos, né? Que acompanham ele desde de muitos anos. Mas é isso que faz ele tá ali bem feliz, vivo, se arrumar para ir trabalhar, para ir pro consultório, né? Ter um propósito com 81 anos, ter seus pacientes ainda, né? Sim. Mas eu acho que para tudo isso tem que ter um planejamento também, né? Tipo, o que é aposentadoria hoje dentro de uma vida normal de uma pessoa que é funcionário, né? É pagar o INSS, e aí muitas pessoas que ganhavam aí, tipo, 3, 4 mil reais por mês passam a ganhar os 1.300, e aí tem pessoas que se frustram, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, eu vou dar uma deixa, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Como se fazer um planejamento para uma boa aposentadoria? E a deixa que eu digo é que eu ouvi num dos teus stories ali, você comentaste sobre... Pelo menos eu entendi sobre a questão de franquias da marca Saboia. Sim. Como é que é isso? Fala um pouquinho sobre isso. Assim, eu nunca tive a firme convicção ou um desejo no coração de realizar franquias. Tá? Mas houve um direcionamento muito grande, profético, em um dos eventos do pastor Fabinho Vargas, de que a gente precisa reverberar, a gente precisa transmitir isso que a gente tem aprendido para multiplicar, sabe? É sobre multiplicação. E uma das formas de multiplicação são as franquias. Eu vou lhe ser bem sincero que a gente está estruturando, sim, franquias, mas eu ainda não tenho absolutamente a certeza de que será franquias. Talvez, quem sabe, eu monte e venda a empresa, né? Eu não sei qual vai ser a estrutura, né? Mas eu não vejo a venda de estruturas como franquias como uma boa opção de... Ou consultoria, né? Para abrir consultórios, a gente tem bastante... Mas eu não vejo como algo que tu consiga parar, sabe? Como se fosse uma aposentadoria vender franquia, porque a franquia precisa de muito envolvimento, porque o franqueado, ele quer treinamento, ele vai te cobrar. Ele quer, bom, como é que tu faz o teu sucesso aí? Eu comprei tua franquia, eu não tenho paciente aqui para atender. Sabe? Não é assim a gente vê. Vou vender franquia e tá... Não, olha, eu quero o resultado que vocês têm. Então, e como é que eu vou fazer essa pessoa ter esse resultado?
Sim. Sabe? Como é que eu tenho, como eu tenho, mas vou ter que ter uma boa estrutura de treinamento e tudo. Será que isso é um direcionamento para aposentadoria? Não, seria para multiplicação, mas não vejo como para aposentadoria. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa transição, né, de vocês, da realidade de 7 anos atrás aqui, mas eu quero saber mais códigos assim sobre o que foi feito, além da questão do milagre, a questão da espiritualidade, mas da parte de vocês, assim, tipo, o que você acha sobre o network, assim? É importante? Eu vejo vocês palestrando em vários lugares. Como é que vocês conquistam os clientes de vocês? E fale um pouquinho mais, assim, divulgue um pouco mais a marca Saboia ali, a clínica, como é que funciona, por exemplo... Se um cliente, alguém está ouvindo aí, é interessado em fazer, apesar que tudo isso que eu estou pedindo para vocês está ali nas páginas de vocês, né? Sim. Mas fala um pouquinho sobre isso. Bom, então a gente vai falar sobre códigos, então não vou simplesmente aqui oferecer o meu produto. Primeiro eu vou falar sobre o que você deve fazer, o que nós pensamos como direcionamento para vender o nosso produto. Qual é o nosso produto? Certo? Um deles, como carro-chave, são as lentes de contato dental em porcelana. Esse é o nosso. Nós somos altamente especializados, somos professores nessa área, damos aulas para dentistas de como fazer lentes de contato dental em porcelana. Todo o processo chamado grife Saboia, de confecção de lentes dentais, organizado e feito pela doutora Márcia. Só que assim, também as cirurgias de implantes, né? Cirurgias de implantes. Especialidade. Bom. Nós fazemos muitas cirurgias de implantes. Implantes, dentes frouxos, dentes caindo. Quem não tem dente. Quem não tem dente, coloca os implantes, ficam fixos, né? Transforma a vida das pessoas. Ok, este é o produto que eu tenho para lhe oferecer. Mas a gente para oferecer para você. Todas as áreas, né, amor? Sim. Na verdade. Mas para eu conseguir, quando você vai nas redes sociais, qual é o meu pensamento, tá? Quando você vai nas redes sociais da Saboia Odontologia, você, para comprar de uma pessoa, você precisa ter relacionamento com ela. Você precisa confiar, você precisa conhecer um pouco mais dela, né? Conhecer o dia a dia, para que a pessoa olhe, quando ela lembrar de que ela precisa fazer aquele trabalho, ela dizer, puxa, tem um cara, é um homem de Deus. Ele já me deu uma vez uma ideia, que nem a Lilian colocou ali. Nossa, isso aqui mudou a minha vida, vou colocar os meus projetos assim. Quem você acha que essa pessoa vai querer consumir? Fazer, né, os seus dentes, fazer seu sorriso, cuidar da sua saúde bucal, né? Você trabalha com lentes de contato que são algo de luxuoso, certo? Então, ela vai se conectar com aquilo que você posta sobre essa área. Então, são pessoas que têm cuidado com a roupa, como se apresentam, como andam, aonde andam, como postam, o que falam. Tudo isso comunica para o teu cliente. E aí, quando ele tiver necessidade do teu produto, ele vai te procurar. Pode até acontecer deste teu cliente agora, mas esse meu cliente ele não tem condições, isso eu aprendi com o Pedro Superti. Eu tenho que montar na mente do meu cliente que ele queira consumir de mim, independente se ele tem dinheiro ou não. O desejo de consumir. Então, ele vai criar, ele não tem condições agora, mas quando ele tiver, ele vai comprar de ti, ele vai consumir de ti. A grife, a gente criou uma grife, né? Eu criei uma grife, a grife Saboia. Quando tu passa pela clínica, faz teu sorriso lá, tu tá saindo com um sorriso grife Saboia, não simplesmente com dentes novos, né? Entendi. E que envolve não só os dentes novos, envolve toda a experiência de buscar o paciente em casa com a BM dourada, de deixar o paciente depois em casa, de dar alguns mimos personalizados da clínica, de ter o aconchego, o se debruçar sobre o paciente, tratando da melhor maneira que a gente pode, fazendo com que ele saia extremamente satisfeito e feliz e realizado. Não tem um paciente que saia de lá triste ou infeliz ou que não gostou do resultado, né? Então, a gente tem aí 23 anos de experiência, né? Falando de parte técnica, não tem do que se discutir. Mas as pessoas, hoje em dia, estão muito exigentes. Elas não querem que tu seja apenas um especialista, apenas o profissional que faz bem a parte técnica. Elas querem ser bem tratadas e vivenciarem a melhor experiência. E isso que a gente tenta proporcionar para o nosso paciente, desde
da comunicação no telefone ou no WhatsApp, até a chegada na clínica, nos atendimentos, saída da clínica e pós-atendimento, ter uma experiência digna, né, de que o senhor merece, que todos mereçam. Né? Então, ou seja, vocês vendem, além de o produto, né, vocês vendem todo esse aparato. Essa experiência, exatamente. Quando você pode ver isso que eu vou falar agora, você tem um vídeo que saiu agora, saiu nas duas Saboias? Ou só nas de Novo Hamburgo? Não sei. Tá. Você entra lá, então entra nas duas já e segue nós lá nas duas, quem está acompanhando aí, Saboia Odontologia e Saboia Odontologia NH. Você vai ver que tem um vídeo em destaque, o primeiro ali, vai ver uma moça com as mãos no queixo olhando. É uma experiência que a gente promove. Esses pacientes, eles vieram de Balneário Camboriú. Quantos dentistas vocês acham que eles passaram de Balneário até Novo Hamburgo? Lá, e ele conhece muita gente, muita gente. Com a gente. Por quê? Porque somos amigos, mas não é porque somos amigos, porque ele é amigo de outros dentistas também. Mas ele acompanha o que eu apresento para os outros pacientes. E ele sabe que a maneira com que eu vou apresentar para a esposa dele, quando ele disse que tinha fechado comigo, ela tava a esposa, né, um sorriso. Ele dar essa experiência para a esposa. Ela estava chorando. E aí você vai ver, ela, quando chegou lá na clínica, ela foi recebida com um vídeo onde mostra como ela vai ficar o sorriso dela. Antes mesmo de o sorriso estar pronto, existe um vídeo. No final, uma declaração para ela, né, do esposo. E chega-se com flores, então... Não, e detalhe, a entrega nós não faremos na clínica de Novo Hamburgo. Nós iremos até lá, até onde ela mora, para entregar em Balneário Camboriú. Então, aí também... a gente está trazendo para a clínica essa diferenciação. De qualquer lugar do Brasil, você quer fazer um sorriso Grife Saboia, nós vamos até você. Sim. Brasília, Curitiba, Balneário Camboriú, São Paulo. Só para ter uma ideia, porque aqui provavelmente esse vídeo ele vai alcançar pessoas de outros países, né? A gente está falando assim de 700, 800 quilômetros. Entendeu? Eu tenho mais... eu tenho muita gente da África que nos acompanha, né? A gente antigamente fazia um trabalho social. Então, só para ter uma ideia, a gente está falando de 700, 800 quilômetros de distância, né? Que vocês tem clientes, né? Assim, né? Só para a pessoa ter uma ideia aqui. Entendeu? Tem clientes do Canadá também. Daí da Alemanha. Que vem do Brasil para fazer com a gente, né? Isso, fala um pouquinho sobre esses clientes. Eu vi esses dias alguém que acho que de Boston, né? Se eu não me engano. Também está em Boston, ele está vindo para o Brasil agora ano que vem. Ele já queria uma consulta para saber como que ele iria fazer o sorriso dele. Eu já solicitei alguns exames. Quando ele chegar aqui, a gente pega ele no aeroporto, leva para a clínica, ele vai fazer o sorriso, depois volta para os Estados Unidos. Que a gente faz assim, o tratamento que a gente faz assim na parte estética é extremamente rápido. Então, a maioria dos casos a gente consegue fazer em apenas 2 consultas, né? E os pacientes que vêm do exterior, a maioria é brasileiro, né, que mora no exterior e conhece a gente de alguma forma. E eles relatam que no exterior fazer o sorriso lá é extremamente caro e os profissionais de lá não são como os daqui. Né? Não tem a competência profissional, a habilidade técnica que a gente tem e também não proporcionam essa experiência que a gente proporciona. E o principal que eles falam é a experiência. Não é o valor influencia, capacidade técnica influencia, mas o que a gente sente, que depois que eles são atendidos da maneira que a gente faz, todo o envolvimento, todo o cuidado, o que impacta eles é a experiência. Mas aí, como que chega até nós para conversar com a gente um paciente do exterior, enfim, de um estado diferente? A gente faz a primeira consulta online. Aí a gente se conhece, conversa, e tem uma consulta de quase 1 hora, né? A gente pede os exames que são necessários. A pessoa não precisa vir até nós, ela vai fazer aonde mora esses exames, a gente encaminha os exames. E aí, quando vem para a consulta, já está tudo encaminhado, já para solucionar o tratamento do paciente, realizando esse tratamento em 2 consultas. Interessante, porque essas perguntas que eu estou fazendo para vocês, ele tanto serve para o cliente, né, como também daqui a pouco os empreendedores, né? Sim. Porque eu, por exemplo, como um profissional, né, também eu estou vendo... Não tem mais tempo, né? Não podem ficar 1 ano fazendo um sorriso, levando anos para fazer um tratamento, meses para fazer
umas lentes, né? Tudo mais rápido, né? É possível, a gente consegue fazer extremamente Então, rápido. eu creio que também deve estar assistindo pessoas profissionais, né? Tanto da área de odontologia como de outras áreas, que nem no meu caso. E eu estou tentando pegar essas chaves e trazer para dentro da minha realidade. Tipo assim, como é que eu faço para vender o produto, né? Você citou vários Esse de exemplos. Boston ele conheceu pelo Instagram. Ele acompanha o nosso trabalho pelo Instagram, porque é brasileiro, deve ter algum relacionamento de pessoas que nos seguem, acabou caindo para ele nos seguem pelo Instagram. O Jonas e a Lizzie lá do Canadá nos conheceram inicialmente pela Rádio Felicidade. E aí entraram. Estavam lá no Canadá. No Canadá, eu dava o meu número na Rádio Felicidade, ele entrou em contato e depois a pessoa gosta, o que tu vai fazer? Instagram. O paciente da Irlanda, a mãe é nossa paciente. A mãe é nossa paciente. O paciente da Alemanha também. A família é nossa paciente. Então, é o círculo. Daí, às vezes, indicam networking. Amigos, né? O senhor perguntou sobre networking. Né? Simplesmente a pessoa vai chegar de Boston, vai olhar um story assim, olha esse cara, que interessante. Só se tu for mega famoso, né? Mas mesmo sendo famoso, tu conhece alguém que conhece ele, que fez com ele. Relacionamento. Exatamente. Tudo é o relacionamento. E a gente acaba indo em todos, tipo, nos convidam para algum evento em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, a gente faz o maior esforço para poder estar presente, nem que seja por 1 hora, alguns minutos, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Mesmo que a gente eu e o Alessandro, nós somos extremamente caseiros e dormimos muito cedo. Então a nossa vontade é, depois que a gente trabalhou o dia inteiro, acordou 6 da manhã, a gente quer chegar em casa, botar um pijaminha, né? Tomar um banho, botar um pijaminha, jantar 7 horas da noite e não fazer mais nada. Mas, quando tem os eventos, nós estamos presentes para poder ter esse relacionamento com as pessoas. O senhor me pergunta, qual é um final de semana top para ti, Saboia? Que eu posso ficar em casa. Sem fazer nada. Né? Já que a gente viaja bastante, já a gente sai, estudar, ler, meditar. Eu amo fazer isso. Né? Tá só nós em casa. Está só nós em casa. Eu amo esse momento de estar só nós em casa. Mas gosto também dos relacionamentos. Eu vi esse final de semana, né? Tô treinando aí, ó. Tô me libertando. Tô tendo a libertação do churrasco. Não preciso mais fazer churrasco aí. Olha aí. Aí, ó. E daqui a pouco... Ora, irmão, que Deus provê. E daqui a pouco, né? Pode ser que... lá em casa. Daqui a pouco pode ser que, né? Dificilmente o filho segue a nossa profissão, já notou isso? Ele é muito novo agora. Ele quer agora. Ele disse que quer dono das clínicas Saboias, que ele vai ter clínica em Miami, que ele vai ter clínica em Balneário Camboriú. Eu tenho um filho de 24 anos que seguiu, não é muito distante da minha, né? Mas ele ele tem uma empresa dentro da área de marketing digital, né? Mas as coisas que eu gosto, dificilmente ele gosta de seguir um outro rumo. Então, provavelmente, quem sabe não vai ser um chefe, né? Na área culinária. Mas ele pode ser o que ele quiser. A gente imagina outras coisas, né? Mas o que a gente imagina, a gente só ora a Deus para que Deus direcione o propósito dele para a vida dele, né? Que ele seja realmente feliz e realizado. Na verdade, a missão do pai hoje é um treinamento, né? Inclusive, eu uso dentro dos meus atendimentos, eu diferencio aquela grande coisa que tu pergunta pro pai, eu criei os meus filhos da melhor forma possível. Mas, na verdade, a palavra criar não é o certo. Porque você cria cachorro, gato, cria, né, no interior. Né? Então, a Bíblia diz assim, ensina o teu filho no caminho. Então, eu digo assim, você não cria o teu filho, você treina. Educa. É o treinamento. E o treinamento, ele tem início, meio e fim. Né? Criar, não. Quando você cria alguma coisa, você cria com a intenção... de que aquilo que você cria é teu. Tipo assim, eu criei, é meu, então eu tenho direitos autorais, tenho direito naquilo ali. O treinamento não, você termina o treinamento, você libera o filho, assim como a águia faz com o seu filhote. Libera o seu filho, né? E dentro da ciência que eu aprendi, o treinamento ele termina com os 21 anos. Ah, é? Sim, 21 anos o teu cérebro ele fecha todas as portas para instruções. Entendeu? Então não adianta o pai, muitos pais com filho com 25, 30 anos, chega lá e começa querer ensinar. Não. Já fechou as portas, você só vai machucar ele. Então essas portas elas são fechadas, elas só abrem de dentro para fora. Ou seja, a própria pessoa, quando ela tem interesse, ela abre a porta para que a instrução venha. Tá me entendendo? Então é interessante isso, sabe? O pai saber que ele tem um tempo determinado para treinar o seu filho, até os 21 anos. Se ele não... Até os 21, amor. Se ele não treinou... Já está sendo treinado faz tempo. Se ele não treinar, se o pai não
terminou, 21 anos terminou. Se ele treinou mal, treinou ruim, agora é só na mão de um profissional. Aí vem as técnicas terapêuticas que faz com que a pessoa, induz a pessoa a abrir a porta de dentro para fora para que então entre a instrução. Senão, é só perda de tempo. Eu estava indo para a escola hoje de manhã, 7h20 da manhã, com a Bíblia embaixo do braço. Saiu no story, viu nos stories, né? Olha que... o filho, o pai ama que tu leia a Bíblia, mas tu tá atrasado, vamos. Então leva junto a Bíblia. Né? Aí levou junto, leu no carro. Isso é muito interessante, essa informação, vou passar aqui, né? Porque acredito que vai atingir tanto o meu público quanto de vocês. Nós temos que respeitar o ciclo de 7 em 7 anos, né? O ciclo de idade. Então, ou seja, até os 8 anos, a criança, ela cria o cérebro, né? A formação do cérebro. Por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho enquanto ele é novo, quando crescer, não se desviar dele, né? Ensina o teu filho no caminho que se deve andar e quando ele crescer, não se desviará dele. Então, isso biblicamente. Então, a ciência ensina que até os 7 anos é a formação do cérebro. O cérebro está crescendo, então tudo que você informar para o filho até os 7, 8 anos, ele vai levar para o resto da vida. 7 anos fecha, completa ali, ele passa para um outro ciclo dos próximos 7 anos, que é o ciclo do descobrimento externo, onde a criança fica curiosa. Né? Ele fica tão curioso que às vezes ele quebra as coisas e os pais confundem achando que é travessura. Na verdade, ele quebra as coisas porque tem curiosidade de saber o que tem dentro. O que é. Até os 12 anos, né? Hoje a criança está com 8 anos começa a fase final do treinamento, que é a fase da adolescência, que vai até os 21 anos, que é o descobrimento interno e a transformação da criança para o adulto. Então, com 21 anos, a pessoa está pronta, formada um adulto. Daí passa a viver outras fases ali, que também segue de 7 em 7 anos. É muito interessante isso. Quando você respeita esse ciclo, né, você descobre muitas coisas e o porquê dos porquês, sabe? O porquê disso, o porquê daquilo, né? Muito interessante. Muito bem. Temos mais algumas colocações aí. Não sei se tem mais alguma pergunta ali, Rosângela. Não? Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Queremos agradecer. Eu não sei se vocês têm mais alguma colocação, senão as considerações finais aí. Não, só as considerações finais mesmo, de agradecer, né? Poder estar junto com vocês nessa manhã. Estou maravilhado, realmente, né? Para nós é um presente estar com vocês aqui, né? Dádiva de Deus. E como eu costumo dizer, para Deus não tem acaso, né? Tem propósito. Amém. Né? Então, Amém. Quero agradecer do fundo do meu coração a vinda de vocês. Né? Com certeza o público vai pedir bis, né? Vai pedir mais. E nós estaremos marcando aí uma próxima data para que vocês estejam aí, com certeza. Tá? Então, suas considerações finais aí, por favor. Diga o que vocês acharam. Né? Olha, sabe que a gente sair de manhã da clínica, né, pastor? Eu tinha falado com o senhor e eu falei, puxa, mas pensei que era de noite, né? A gente tem um evento na igreja de noite, foi bom que foi agora. Vou sair de manhã na clínica. Do meio da manhã, do meio né? da manhã, É complicado. Né? Mas sinceramente, no coração ardia. Você tem que ir. Vocês têm que ir. Que bom. Tem propósito. Tem propósito de Deus lá dentro para vocês. Então, a gente veio realmente, quando eu falei para o senhor que eu estava muito feliz, eu realmente estava muito feliz. Eu fico realmente muito honrado, né? Quantas pessoas que tem aí para poder falar, para poder contar a sua história e escolherem nós dois, né? Que é só pela graça de Deus. Chega um período na vida da gente que a gente também tem que aprender a dizer não, né? A gente não consegue acatar todos os compromissos. Mas o podcast não poderia ficar de fora. Aí né? esses convites um a gente... compromisso com Deus, além de ser com o Senhor. A gente usa muito do discernimento espiritual para saber em qual lugares a gente deve estar ou não. E cada vez mais a gente tem que ser, e está sendo treinado para isso. Porque não são todos os lugares que a gente deve estar, não são todas as pessoas que a gente vai poder receber. Tá chegando a um ponto que chega muito, eu queria tomar um café contigo, eu queria tomar café contigo, e o Tiago Brunet já falou, você tem que saber dizer não. E para algumas pessoas que estão chegando próximas de mim, eu estou tendo que dizer não. E dói. E tu fica assim, puxa, eu não estou sendo um servo de Jesus, será que eu estou sendo? Será que eu não estou sendo? Porque eu disse não para aquela pessoa.
sabe? Mas para algumas a gente diz sim, porque Deus manda dizer sim, e foi top demais. Muito obrigado. Deus abençoe, parabéns pelo trabalho. Estamos muito amamos felizes e conhecer o Senhor. De estar aqui. Amém, que bom. Então, eu quero mais uma vez, então, agradecer, né, de fundo do coração, realmente o presente de vocês. E eu estou ciente desde o início, né, que seria difícil vocês abrir uma brecha na agenda para estar conosco, mas acredito que foi bom para todos nós. Muito. Eu, né, fui grandemente alimentado aqui, né, com a informação, com as chaves, com os códigos que vocês liberaram. E eu acredito que o nosso público também, tanto aqui da Rede Osana, os canais da Rede Osana, como também dos meus canais pessoais, ali do YouTube, Facebook, Instagram. E de coração agradeço muito a presença de vocês aqui, tá bom? O vídeo vai ficar disponível, né, nas minhas redes nos próximos dias. Vocês podem estar indo lá compartilhando, né? E né, a equipe de vocês lá também pode pegar e tirar uns cortezinhos ali. Com certeza vai ser muito top. Então, agradecemos você que esteve conosco até agora. Um abraço e convidamos você para estar na próxima semana, e com certeza vai ser algo, vai ter outras pessoas aqui também que vão abrilhantar esse ambiente aqui. Um abraço a todos e até a semana que vem.